Bem-vindo, Bom, Vinícius. bom dia, Ana. Bom dia, Mauro. Prazer estar com vocês aqui novamente. Então, a gente vai mudar aqui completamente a nossa pauta. Agora, Vinícius, a gente está aqui com um monitoramento permanente, constante, com relação ao que está acontecendo na Palestina. Então, a qualquer momento, a gente pode interromper aqui nossa entrevista por conta dessa prioridade total ao que está acontecendo ali, né? E, bom, queria te dar as boas-vindas de novo aqui na Fórum, né? Acho que você já esteve aqui com a gente em outros programas da Fórum. E a gente queria trazer contigo o debate sobre um tema que até outro dia estava mais forte, mais candente, deu até uma esfriada, não sei se você acha isso também, sobre a exploração do petróleo na Amazônia. A gente te chamou porque eu vi que teve um lançamento, né, do monitor, de um instrumento de monitoramento. A gente queria que você contasse para a gente um pouco sobre quais são as novidades nessa área. Obrigado, Ana. O tema, de fato, eu diria que ele some um pouco dos noticiários, mas ele está sempre super quente, né? E a indústria do petróleo e gás, né? Eu estou fazendo esse link porque vocês estão falando dessa estupidez, de maneira geral, que é a guerra, né? Ela tem em muitas histórias, muitas guerras, a gente tem o petróleo como pano de fundo, né? E aí, um tema que é super importante, a gente fez um lançamento agora, dando contexto para quem não está acompanhando, né? A gente fez um lançamento de uma plataforma que chama Amazônia Livre de Petróleo, é uma campanha que vem da sociedade civil, olhando para as áreas de fronteira delicadas, sensíveis, como a Foz do Amazonas, como outras, né, que requerem um debate super aprofundado com suas comunidades e demais setores, né? Então, depois de olhar muito para a costa amazônica, o que a gente... Obrigado, vocês estão compartilhando aí o link para a gente. Ele é de livre acesso, tá? Então, o link que eu joguei para vocês podem jogar no chat, as pessoas podem passear por eles, né? O Monitor da Amazônia Livre de Petróleo é uma iniciativa do Instituto Internacional Araiara, do qual eu faço parte, sou gerente de Oceanos e Clima e Geociências aqui, e também do Observatório do Clima, né? Depois de muito discutir a questão do petróleo na Foz do Amazonas ou em Abrolhos, são áreas extremamente sensíveis, a gente resolveu fazer um levantamento ao redor de toda a Amazônia, né? Conhecida como Pan-Amazônia, e vocês podem ver nessas barras de itens acima, né? A Pan-Amazônia é composta por 9 países. Para todas as pessoas terem um contexto, a Amazônia ela é para além do Brasil, né? Para quem não tem essa visão. Então, os projetos de petróleo ao redor da Amazônia, né, tanto em floresta quanto em mar, era uma lacuna para a gente. A gente reuniu isso nessa plataforma, né, trouxe o contexto, levantou quantos projetos tem em cada lugar, como é que eles estão andando, quais são as empresas, e a gente identificou alguns números que são importantes, né? Hoje, desses 9 países, 29% dos projetos de petróleo e gás, eles estão na região do bioma amazônico, né? É um número muito alto. E quando a gente olha no detalhe para esse número, que são 871 blocos ou projetos, a depender da denominação que cada país usa para a sua estrutura da indústria de petróleo e gás, 78% desses blocos estão em estudo ou em oferta. O que quer dizer que quando a gente está chegando agora no final, no começo do final da era do petróleo, né, numa discussão de mudanças climáticas, combustíveis fósseis, a gente está avançando com esses blocos sobre a Amazônia. Por exemplo, ele é muito dinâmico, vocês podem clicar dentro ali, ó, Amazônia, fora e dentro. Aqui, isso só para esclarecer, Vinícius, então você vai lá naquele que eu até coloquei no chat aqui, você clica, lá vai estar indicado. Veja o monitor, aí você clica e vai abrir o monitor, a ferramenta, né, Vinícius? Exatamente. É um story map que traz a história dos dados, né, a leitura dos dados, então, e são de fato dois links, né? E aí você clica e olha só o dashboard que tem essa base de dados dinâmica, na qual qualquer pessoa pode fazer suas análises. Então, se você quiser, Mauro, saber só o que está dentro da Amazônia, aquele botãozinho em cima ali, ó, no canto superior direito, para cima, aí, dentro, um pouquinho mais para cima, do lado do quarto círculo da Entendi. OP. Não, Ok. um pouco mais à esquerda.
um pouco mais à esquerda. A Amazônia, desculpa. Sabe, Isso. quando a gente está navegando, a gente não consegue achar nada, né? Assim. Aí tem dois botões, né? Fora e dentro. Clica dentro para você ver. Perfeito. Pronto. Aí você tem que clicar no azul de novo para ele recentralizar, né? Aqui, o mapa descentralizou ali no zoom, na verdade. Aí, dentro. Esses são os projetos. Agora estão vendo todos. Se clicar dentro, você vê só os que estão na Amazônia. Perfeito. Pronto. Aí lá em cima mudou. De 171 blocos exibidos do total de 3.028, que são todos os projetos que tem nesses países, o que corresponde a 29%. Então a gente tem como ver depois. Quer dizer, 871 blocos não é só no Brasil, né? Toda a região da floresta amazônica. Exatamente. Contudo, 52% dos projetos estão no Brasil, em especial na Foz do Amazonas, ali na região do Maranhão, que são projetos com foco na questão do fracking, né? Como esses mais centrais ali na Bacia Amazônica, aí Foz do Amazonas, aí Bacia Amazônica, né? Bacia do Amazonas, que são projetos, inclusive esses em amarelo, são os que vão agora em oferta permanente, né? No final do ano, em dezembro. Tem 21 blocos, então ali acima também no canto superior direito, se vocês clicarem, vocês vão conseguir olhar quais são os blocos que vão estar em leilão agora, dia 13 de dezembro. Por que esse monitoramento é importante, né? A gente sabe que a questão do petróleo é uma questão geopolítica, como eu falei no começo, uma questão importante para a economia. O PAC agora, né, no seu eixo de energia ou transição energética, veio com 62% dos seus valores relacionados ao petróleo e gás. Então, a gente questiona esse termo transição energética quando a maior parte do recurso é voltado para o petróleo. E a gente questiona, principalmente, não, obviamente, por ser uma organização focada na questão das mudanças climáticas e tudo mais, mas a gente questiona também pela escolha da qual o desenvolvimento econômico, pela escolha de desenvolvimento econômico que nós estamos, como país, como nações, seguindo, né? Há pouco tempo, da última vez que eu vim aqui, a gente tinha tido a fala do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que falou isso, né? Ele falou: olha, acho que o espectro aqui da esquerda tem que parar de ser descrente da questão das mudanças climáticas e tem que olhar para essa questão com mais profundidade. Então, a gente não deve mais avançar projetos de petróleo nas áreas de fronteira, especialmente a Amazônia, né? Por que eu digo isso? E corroborando com a fala do presidente Gustavo Petro, é porque esses projetos que hoje estão sendo implementados, esses 78% que estão com foco de estudo ou oferta, se eles de fato entram, a gente tem outros... Desculpa aí pela ambulância, talvez. Eles têm uma perspectiva de tempo de 30 anos, né? De 40 anos, talvez, até mais, né? Então, é a melhor escolha econômica para o país, para a empresa Petrobras ou para outras empresas. A gente vê várias empresas dessas petroleiras mudando seu portfólio profundamente, e a Petrobras também está fazendo isso em alguma escala, né? Por exemplo, mas já existe uma corrida pelos minerais preciosos, né? Que vão abastecer as baterias, os painéis solares, as torres de energia eólica, offshore e onshore, enfim. O Brasil ele tem essa disponibilidade para construir esse futuro, de fato, da transição energética, mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto uma escolha não só do Brasil, como a gente mostra nesse monitor, mas de outros países de apostar na retomada, né, do petróleo, na retomada do petróleo como a solução para a questão econômica. E, de fato, não é. Amanhã, esses ativos eles podem estar, como o setor econômico do petróleo diz, podem ser ativos encalhados, né? A gente atingiu esse ano 0,92 graus de aumento da temperatura média global, e a gente tem uma perspectiva de não alcançar 1,5 graus, que está cada vez mais distante, né, da gente alcançar isso. Isso significa mais chuvas, se a gente alcança esses números, né, como a gente já está vendo, mais chuvas torrenciais, como a gente está vendo no sul do país, mais secas e botos morrendo aos montes na Amazônia, como a gente está vendo agora, mais queimadas, mais dias em Manaus esfumaçados, mais corais branqueando em massa ao redor do mundo inteiro, né?
70%, 90% dos corais do mundo, eles vão provavelmente morrer, é o que indica o IPCC, a partir de 1,5 grau de temperatura. Então, a gente, de fato, tem que frear o avanço dos projetos de petróleo e gás e os projetos de carvão mineral também, para que a gente não fique refém desse futuro, para que a gente não tenha cada vez mais cenas como que a gente elas estão se tornando corriqueiras, né? No sul, eu não sei nem precisar agora quantas tempestades e eventos climáticos extremos a gente presenciou em poucos meses, né? Então, esse monitor ele traz essa perspectiva. Os projetos ao redor da Amazônia eles estão sendo a aposta da solução econômica desses países. Eles estão retomando, estão avançando com projetos ao redor da Amazônia, o que, obviamente, preocupa todas as organizações que estão olhando para a questão com mais profundidade, né? É isso. Muito bom, Vinícius. Não sei se Rebeca e Mauro têm alguma pergunta. Eu queria te fazer um questionamento sobre a próxima COP, a COP de Dubai, está próxima, né? Se vocês vão estar presentes lá, como vocês estão vendo. Como vocês estão vendo uma COP que acontece em Dubai, acontece ali nos Emirados Árabes. Eu estava vendo que um dos principais organizadores, ou o principal organizador, ele é CEO de uma estatal que é uma das maiores produtoras de petróleo e gás no mundo. Como que está a expectativa para a participação do Brasil nessa COP? Brasil que tem projeto, está aí aprovado, né, que a COP 30 vai ser aqui no Brasil em 2025. Eu queria te fazer essas questões. Olha, eu particularmente, eu acho que arrisco dizer por todas as pessoas que trabalham no nosso setor assim, meio estarrecedor ver essa presidência da COP, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que é para quem não está vendo o fio lógico da coisa, é um choque de realidade. Esse é o lobby do setor de petróleo e gás, esse é o lobby da indústria de petróleo e gás. Não basta só o lobby pelos projetos, eles têm que chegar no lobby da presidência da COP, né? Eles têm que chegar no lobby de direcionar as discussões que, de fato, são ali os principais percussores da problemática global, né? E a gente vê cada vez mais grupos investidores, né, dando para trás nos seus acordos de diminuir emissões, diminuir projetos, e o resultado disso, né, para que isso seja viável, é justamente esse lobby. Então, existem muitas dúvidas, né, dos caminhos que vão ser. É importante sair de lá com alguns planos para isso. Pelo menos aqui da Araiara, a gente espera ver um debate, ter uma expectativa, né, de ver um debate profundo em relação à transição energética, tanto do carvão mineral quanto do setor de petróleo e gás. Então, a gente gostaria de ter uma revisão dos planos, uma avaliação do que foi avançado nas metas, Acordo de Paris e tudo mais, e sair de lá com planos concretos, né? Não vendo mais um cenário de greenwashing estarrecedor que as pessoas vão se questionar, será que esse é o caminho? Por enquanto, eu estou no setor do choque de realidade e muito atento a todas as movimentações que estão rolando nesse sentido. A Araiara ela está com 2 eventos dentro da COP, tanto um junto do governo, sim, desses que foram divulgados agora recentemente, né, quanto um evento paralelo que a gente chama de frear ou acelerar o fim do mundo, né, onde a gente justamente vai apresentar o monitor que a gente está aqui dando essa prévia, fez o lançamento agora de 23 e está divulgando esse monitor mais vezes. Se o petróleo está avançando assim ao redor da Amazônia, a gente espera também ter um debate sobre outras áreas importantes. Essa problemática também é vista, gente, eu estou falando do Brasil e Amazônia, mas ela também está sendo retomada agora, Caribe, que tinha sanções contra países caribenhos, né? Nigéria, Grécia, tem vários outros os países do norte também que tem ali suas grandes indústrias, né, olhando para o sul, elas inclusive estão retomando produções, né, nessas áreas, né? Então, o que a gente espera, em especial por ter essa presidência, é um debate
muito séria sobre a questão do petróleo e gás. Essa é a expectativa, né? Mas a gente está aqui se organizando para que isso de fato aconteça. E agora, sobre COP no Brasil, COP 30, já tem uma série de diálogos rolando, organizações, né? A Araiara está se organizando para criar um fórum de justiça climática na costa amazônica, para que quando chegar a COP 30 a gente tenha isso bem desenvolvido, um debate onde as comunidades sejam de fato ouvidas, né? Não ouvidas como a gente está vendo no licenciamento dos blocos da Foz do Amazonas. E aí o que a gente espera também, né, é que a gente não tenha Belém ali protagonizando para o mundo inteiro, no mesmo ao passo que uma nova fronteira de petróleo se estabelece em frente à região onde a COP vai ser realizada. Seria de fato assim um recado tão grande quanto o choque de realidade da presidência da COP que a gente está vendo agora, né? Então, eu acho que esses são os elementos que estão, pelo menos da parte da Araiara, que a gente está atento aqui para trabalhar o assunto, né? A nossa diretora executiva, Nicole, é a pessoa que está representando presencialmente a Araiara na COP, entre outras pessoas, e a gente também está acompanhando, dando força de várias formas, né? Vinícius, bom, a indústria do petróleo é mais ou menos como o governo de Israel, né? Então, a indústria de petróleo é capaz de construir narrativas, né, como Israel, né, que conduz narrativas dizendo que os culpados pelo genocídio na Palestina são os palestinos. A indústria do petróleo é mais ou menos parecida. Essa semana eu vi um representante dessa indústria colocando um artigo dizendo o seguinte: não, energia solar e energia eólica é muito mais danosa para o meio ambiente do que o petróleo, né? Então, assim, não tem limite a narrativa deles. Eu queria te colocar duas perguntas para você responder numa tacada só. A gente olha para esse monitor de vocês e eu fico de coração apertado, porque o que a gente vê ali é a Amazônia cercada pela exploração de petróleo. É angustiante. Se a gente colocar o mapa do desmatamento da Amazônia sobre esse mapa daí, é de chorar, tá? É de chorar. A diferença entre um e outro é que o mapa do desmatamento da Amazônia ele vai estar mais destacado numa área que está relativamente livre de exploração de petróleo ali na região sudeste, né? Na região sudeste da Amazônia, ali no canto direito embaixo, o desmatamento está avançando mais. Então, é desesperador. Duas questões, então, para você. Primeiro, a cúpula da Amazônia. Eu tenho conversado com ambientalistas que ficaram decepcionados com a posição do governo brasileiro, considerando que o governo brasileiro chegou com a posição de 2010 num cenário de 2023 que é completamente diferente. O governo brasileiro, então, que estava lá na liderança do processo, não propôs uma data para o desmatamento zero, como algo sem data. E, segundo, o governo brasileiro não apoiou a proposta dos governos da Colômbia e do Equador de uma moratória na produção de petróleo, ou seja, suspensão da exploração do petróleo na Amazônia, que é o compromisso tanto da Colômbia quanto do Equador. O Brasil não apenas não apoiou, como ao contrário, né? O governo brasileiro está incentivando, está botando o pé no acelerador na exploração de petróleo. Então, a primeira questão é a tua avaliação sobre a posição do governo brasileiro lá. Segundo, a tua resposta para algo que a gente todo tempo vê das pessoas, inclusive de esquerda, que diz assim, não, tem que explorar petróleo, porque se a gente não explorar, nós vamos estar guardando petróleo para os Estados Unidos depois de explorarem petróleo na Amazônia. Então, queria que você respondesse essas duas questões, por favor. Obrigado, acho que são questões importantíssimas. E, de fato, né, vai mudar o meio ambiente da pessoa que você referiu aí em relação a solar e olha que o meio ambiente dela talvez seja muito dinheiro recebido do setor de petróleo, e a partir do momento a gente sabe, né, quem tem uma energia solar em casa e deixa de pagar a conta de luz, por exemplo, está deixando, né, de ter um gasto ali. Então, esse futuro da transição energética, ele não é só pelas mudanças climáticas, é também um futuro onde a gente vai, como a gente tem requerido, né, uma conta de luz de qualidade, um acesso a comunidades
que não tem energia ainda, porque depende de transmissão, linha de transmissão, uma série de fatores, e o setor elétrico, enfim, não vou entrar no mérito, que é muito mais complexo, né? Se a gente misturar a questão do setor elétrico e petróleo e gás. Mas, de fato, né, a gente consegue ver essa guerra de narrativas, né, para a transição não acontecer. Novamente, a presidência da COP é um exemplo muito evidente disso, né? Em relação à questão do posicionamento do governo brasileiro, de fato, ele foi frustrante, né? À medida que a gente viu o governo retomado um momento de caos da nossa vida no Brasil, no momento de vários atos antidemocráticos e que a gente esteve muito preocupado qual seria o futuro, e o governo Lula chegou com trazendo essa esperança, e trazendo esperança também, não só pela questão democrática, mas pela questão socioambiental, com a questão das terras indígenas, dos Yanomamis. O governo mostrou que, olha, com a Marina e tudo mais, viemos para protagonizar a questão ambiental, né? E, de fato, trabalhar só a questão indígena e só a questão do garimpo, etc., é fazer metade do serviço, né? Fazer metade do serviço, porque as mudanças climáticas elas vão afetar o aumento do número de queimadas, isso vai ser mais frequente, como eu falei, tem uma série de fatores que vão ocorrer em função disso. Por exemplo, a costa amazônica é responsável por 80% da cobertura de manguezais do país. Essa é uma região que, em 2050, com o aumento do nível do mar, Marajó, por exemplo, ele tem mais de 50% do território dele alagado, o que significa que esses manguezais eles vão morrer por um efeito que chama intrusão salina, emitindo, inclusive, mais gás carbônico, como a gente viu ano passado, né, da floresta amazônica, no sentido de que ela emitiu mais do que capturou carbono. Então, esse futuro, né, de ser uma liderança climática, ela deve ser feita no espectro completo, e não parcial, olhando só para a questão indígena e etc. É fundamental, parabenizo, né? Gostaria de reforçar na minha fala para não ter um duplo entendimento de que é muito valioso o que a gente está vendo nesse sentido, mas não adianta fazer isso e não falar sobre, beleza, quando iremos transitar do petróleo, quais regiões a gente não vai avançar com petróleo, quais são os planos para isso. Não adianta fazer isso e depois colocar mais de 60% do valor, né, que está colocado lá para o governo investir em nome da transição energética, só que voltado para o petróleo, né? Basicamente a Petrobras que está colocando esse valor. Então, é uma coisa que fica no meio do caminho. Então, quando a gente olha o Gustavo Petro levantando a questão e não olha e não escuta o Lula trazendo elementos ali que a gente veja um futuro para discutir isso, de fato é muito frustrante. E digo mais, quando a gente olha o desenho dos blocos amazônicos, os blocos ao redor da Amazônia, cada região dessa, cada centro industrial do setor de petróleo e gás, ele significa, de fato, uma nova frente de desmatamento. Uma coisa não está desvinculada da outra. 78% dos blocos estão em estudo e oferta. Quando esses blocos, de fato, se eles conseguirem licença e se instalarem, a gente não. Acho que é incoerente pensar que isso não vai causar desmatamento. Porque muda, historicamente é conhecido. Macaé, Rio de Janeiro, São Paulo, Ilhabela, vamos colocar esses exemplos. Aumento de densidade populacional, né, aumento de crime nas regiões com menores comunidades, etc. e tal. Isso vai ser levado, né, para dentro da Amazônia, trazendo consigo o desmatamento, trazendo consigo as mazelas que o avanço industrial sobre a floresta amazônica, seja a indústria qual for, ele vai trazer isso, né? A gente viu isso em outros complexos industriais, né? Belo Monte, por exemplo, vou colocar esse exemplo. Então, de fato, ali frustra a não posição do governo, uma posição em cima do muro, uma posição sabonete nesse sentido. Mas eu espero, e aí talvez seja minha expectativa, e expectativa é sempre muito difícil, né? Eu espero que esse debate esteja sendo melhor construído. A gente já viu algumas sinalizações nisso, né?
o Haddad falando muito da transição energética, querendo botar o assunto, e aí eu tendo a achar que alguns anos, um ano atrás, ou talvez um ano e pouco atrás, a gente não via minimamente um diálogo com o governo, né? Pelas diversas questões que a gente está vendo. Hoje eu vejo o diálogo existindo, então eu gosto de ter também um lado otimista nesse debate, né? Da gente ver caminhos para discutir isso. Espero realmente que a gente veja esse debate pós-COP ou antes da COP30 no Brasil sendo tocado de maneira profunda, né? Responsável, porque existem muitas comunidades que estarão à margem desses empreendimentos, né? E eu acho que eu perdi a sua segunda pergunta, Mauro. Fiquei tentando Essa questão, não, acho que ela inclusive se agrega a uma. A pergunta é sobre esse argumento de que se o Brasil não explorar o petróleo, nós vamos estar deixando ele guardado para os Estados Unidos depois. Perfeito. Mas tem aí uma questão que tem a ver com isso, né, Rebeca, do chat? Tem sim, a Reginalíssima, ela diz, Vinícius, primeiro bom dia, né, Vinícius? Quando você chegou, eu tinha saído rapidinho, mas muito boa a sua participação. E a Reginalíssima, ela fala, Vinícius, os países como Guiana, Venezuela, são produtores e exploradores de petróleo, membros da cúpula da Amazônia e decidirão o futuro da situação energética na região amazônica. Mas em qual direção, ela pergunta? Pois é, eu acho ótimo. De fato, as duas perguntas estão vinculadas. A gente começou falando de guerra, né? Infelizmente, gente, mas é o que a gente está falando. Agora, há pouco tempo, talvez há 15 dias, 10 dias, as sanções à Venezuela elas foram retiradas, né? O que a gente reparou nesse mesmo dia? A questão do preço do petróleo, né? O mercado do petróleo, ele mexe, né? Porque a gente tem lá países árabes, Rússia, Europa, com a questão da problemática nesse lado do mundo, mexendo com o preço do petróleo. À medida que Venezuela voltou a ser um player importante, sem sanções, ou está voltando, vou colocar dessa forma, né? Na questão do petróleo, isso mexe com a questão do petróleo globalmente. Então, Reginalíssima, talvez, um ponto super importante que ela está colocando, porque isso, de fato, como vocês viram, né, é uma das regiões super importantes que a gente mostra no mapa. E tem outro, o número de projetos que a gente está vendo no mapa, ele não necessariamente significa produção, tá? Os blocos no Brasil são blocos menores em relação às áreas que a gente vê no Guiana, Suriname, que eu acrescento ali para a Reginalíssima, e Venezuela, que são grandes campos, largos campos de produção. Hoje, Guiana e Suriname, o que a gente escuta de parceiros e pessoas que estão envolvidas na região é que fica difícil dividir o que é ExxonMobil, que é uma das principais empresas que estão lá, e governo Guiana e Suriname, né? Por quê? Porque olha o tamanho da costa do Brasil, são um pouco mais de 8 quilômetros, 8 mil quilômetros na costa do Brasil. Quando a gente olha o tamanho desses países, é muito menor, né? A questão econômica e de posicionamento na América do Sul, na América Latina, o Brasil tem muito mais destaque. Então, a gente tem outros mercados que podem ser explorados, que Guiana e Suriname, né? Eu estou tentando trazer o que eu escutei das pessoas que estão em Guiana e Suriname conversando sobre essa questão do petróleo, né? Foi um diálogo mais difícil, né? Um diálogo que se achou Guiana e Suriname hoje, se não for o maior, talvez certamente um dos maiores projetos de petróleo e gás do mundo. Então, por isso existe essa grande especulação sobre a foz do Amazonas, Bacia Pará-Maranhão, Costa Amazônica, etc., né? Mostrando ali que por ter lá o petróleo, o Brasil também teria. Então tem essa dúvida, mas ao mesmo tempo já existe uma corrida, como eu falei no começo, pelos minerais que vão construir os motores, as torres eólicas, dos painéis solares, as tecnologias, etc. E quando os valores do PAC são investidos em petróleo, obviamente os valores para o outro caminho ali, eles tendem a ser balanceados dessa forma, né? E aí esses outros países, pegando a pergunta da Regina, eles vão, na minha avaliação, os países que estão saindo na frente nessa corrida são os que estão trabalhando pela transição energética agora, e não os que estão montando
os projetos de petróleo megalomaníacos e que amanhã podem ser ativos encalhados. É difícil dizer, viu, Regina, em qual direção isso vai correr. Mas se eu for te dar uma resposta curta, é que os países que estão apostando no petróleo agora, eles daqui a 10, 15 anos, eles terão problemas com esses projetos, porque eles não vão valer a mesma coisa, né? Perfeito. Verdade. Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Tem vários comentários aqui também no chat, depois se quiser voltar para dar uma olhada, agradecer também a participação da nossa comunidade com esse tema e desejar para o Instituto Araiara também uma boa participação lá na COP, que vocês tragam boas notícias para nós na COP de Dubai, e a gente está sempre acompanhando o trabalho de vocês. A gente combina uma na volta aqui para falar se foi boa, se foi ruim. Obrigado, Ana, Mauro, Rebeca, pelo espaço, pelo trabalho de vocês aqui. Parabéns. Muito grato. Parabéns, não te conheci, adorei. A Ana tinha falado bem de você, viu? Tinha razão. Que bom, obrigado. Prazer também te conhecer, Mauro. Tchau. Um abraço, gente. Até mais. Um abraço. Valeu.